8, versículo 20. É o tema da cruzada. Tema dele para a salvação. Amanhã é o segundo dia, tem um pastor abençoado que vai pregar amanhã. E no sábado tem um pastor também abençoado que vai trazer uma palavra de Deus aí. Jeremias, capítulo 8, versículo 20. Quem encontrou no caminho? Amém. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Repita. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Eu vou ler mais em dois lugares. Lá em Tito, capítulo 2. Lá no Novo Testamento, depois de 2 Timóteo. Tito, o capítulo de número 2. Quarta-feira agora fez um mês da inauguração dessa igreja. E nós já estamos aqui há um mês. Jesus já começou a salvar almas aqui. Glória a Deus. Tito 2:11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O último lugar que eu vou ler está em Colossenses. Aleluia. Estou falando do termo salvação e graça, amém? Colossenses 1:6. Somente isso aí. Que chegou até vós, vou ler para ganhar tempo. Que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade. Tem uma tradução diferente aí, aqui? Tem? E já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Amém. Você conhece a graça de Deus em verdade? Se aceita aí, irmãos. Bata a palma para Jesus. Deixa eu te falar uma coisa agora. Uma linguagem bem popular, tá bom? Não olhe para o cano, receba a água que vai sair do cano, amém? Amém, irmãos? Se o cano estiver enferrujado, olhe para a água se é limpa ou é água suja, amém? Tá certo? Tá bom? Agora vire para o seu irmão e diga para ele aí, ó. Não seja a cinza do meu candeeiro. Acenda a sua fogueira nessa noite em nome de Jesus. Amém? Bate palma aí para Jesus aí. Bate palma aí para Jesus. Cinza do candeeiro. Às vezes a pessoa não entende isso. Jeremias, ele atribuiu o termo sobre salvação, a graça. Aí lemos lá o que o apóstolo Paulo estava falando para Tito, capítulo 2, versículo 11. A graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Glória a Deus.
Todos nós sabemos e conhecemos que a palavra graça é o favor imerecido de Deus. É bondade, é amor, é complacência, é compaixão, é misericórdia, é benignidade. A graça de Deus supera todas as coisas. Tito, quando ele diz, porque a graça, o substantivo no feminino, se há manifestado no substantivo masculino. Se ele falasse se há manifestada, alguém poderia dizer a graça de Deus é uma graça feminina. Tem um cantor de música do mundo aí que canta umas músicas profanas, e ele disse que se Deus é menino e menina, ele é masculino e feminino. Não, eu sou masculino e mulher é feminino. Louvado seja Deus. Homem é homem, mulher é mulher. Homem fala como homem, tem voz grossa de homem, aleluia, veste calça de homem, camisa de homem. Mulher veste roupa de mulher, fala como mulher, tem cabelo grande como mulher, porque a graça de Deus não é feminina, aleluia. A graça de Deus foi manifestado no masculino. Se a graça fosse manifestada, alguém poderia até dizer assim: olha, os outros lados podem ser aceitos, mas Deus, ele é um Deus de graça, que ofereceu a sua graça salvadora, manifestando salvação a todo aquele que crê, e somente aqueles que creem é que vão sendo salvos. A palavra de Deus nos diz: porque pela graça de Deus sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A graça se manifestou na sua vida e ela trouxe favores. Eu estou aqui porque o favor dele está sobre a minha vida. Você está aí porque o favor dele está sobre você. Se não fosse o favor de Deus, ninguém estaria aqui, ninguém seria crente, ninguém vestia roupa de crente, nem usava a Bíblia de crente, nem a gravata do crente, nem o sapato do crente, nem o terno ou paletó do crente, nem a saia da crente. Se a graça não fosse manifestada, você não estaria aqui para contar história e se reunir nessa noite para bendizer a graça de Deus. Aí ele diz assim: entendesses a graça de Deus na verdade, não só ouvisse, mas entendesse. Em uma outra tradução, recebestes a graça de Deus em verdade. Jeremias, no capítulo de número 8, no versículo 20, Jeremias, ele parece que estava zangado com os judeus, mas não estava não. Jeremias, ele só estava falando para eles a mensagem que Deus tinha colocado no coração dele. Todo pregador, ele tem uma mensagem de Deus, quando Deus o manda ele entregar. A graça se opõe às obras da lei. Então, o que eu quero falar aqui, curto e rápido, é sobre os 7 propósitos da graça. Temos 7 propósitos. A igreja está calcada, calçada e alicerçada sobre 7 promessas. Então, dentro dessas 7 promessas, tem 7 propósitos dentro da graça de Deus, que eu quero falar aqui para você nessa noite, em poucas palavras, quando Jeremias diz assim: passou a cega. Passou o tempo da colheita, findou o verão, passou o tempo de cegar, passou o tempo de colher, findou o verão e ninguém está salvo, ninguém está salvo. Por quê? Porque nos tempos de Jeremias, os judeus já estavam agora pertinaz, fazendo o que queria das suas próprias vidas, sem agora prestar o culto para Deus, a reverência para Deus. Eles não tinham mais nada para oferecer. Os sacerdotes já estavam pendurando
pendurando suas chuteiras, entende? Pendurando agora os levitas também, pendurando as suas harpas. Por quê? Porque agora cada um cuidava da sua própria vida. E quando Deus ele chamou a igreja, ele chamou você para fazer parte da igreja dele. A igreja já existia desde a fundação do mundo. Antes mesmo da fundação do mundo, a igreja já existia no coração de Deus. Então havia ali a graça do Senhor manifestada, a graça também conhecido como as delícias de Deus. Era o próprio Jesus Cristo, aquele que folgava nas delícias do Todo-Poderoso, aquele que vinha com o peso da glória, com o peso da graça, para trazer renovo, restauração, santidade à igreja. E a igreja que tem a graça de Deus na vida dela, intrínseca dentro de si, ela abre a boca e glorifica o Deus da graça, porque todo o favor que ela tem é porque na graça dele. Então ela somente retribui aquilo que um dia lhe foi prestado, aquilo que um dia lhe foi favorecido. Eu estou aqui porque a graça dele me favoreceu. Você está aqui porque ele te favoreceu com a graça dele. Ele foi ao teu encontro. Você era uma pessoa desgraçada, sem a graça, desanexado e afastado da graça de Deus. E quando Deus falou que você merece, é a condenação. A graça se levantou e falou assim: vamos ao encontro dele, vamos ao encontro dela. Eu vou salvar ele, eu vou salvar ela, eu vou transformar a vida dele, eu vou transformar a vida dela. Se você louva, é a graça dele que fez isso na sua vida. Se você prega, é a graça dele que fez isso na sua vida. Se você dizima, é a graça dele que fez isso na sua vida. Se você oferta, é a graça dele em sua vida. Se você é crente, é por causa da graça de Deus na sua vida. A graça se opõe às obras da lei, logo ela independe da lei. A graça não está sujeita à lei. Todos que pela lei pecaram, pela lei também pereceram. Mas debaixo da graça é diferente, meu irmão. Debaixo da graça a coisa é totalmente diferente. Você sabe o que tem se sucedido no meio da cristandade, no meio da igreja do Senhor no mundo inteiro? É que o povo chega e aí começa a receber a graça do Senhor. E aí ele vai virando aquele crente ferrugem, ele fica enferrujado, ele fica cheio de crostas, aí começa a causar e a criar picuinhas. E quando essas picuinhas começam a agir na vida do povo que se diz ser povo de Deus, a graça vai se distanciando. Por quê? Porque não tem lugar mais para ela, e tem que ter lugar para a graça. A Bíblia diz que a graça ela é constante. A Bíblia diz que o teu pecado, se ele for abundante, a graça vai superabundar o pecado. Louvado seja Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça sempre é mais do que o pecado. A graça é maior do que os anjos, é maior do que os céus, é maior do que os demônios, é maior do que a enfermidade, é maior do que a dificuldade, é maior do que a miséria, é maior do que as opressões, é maior do que as circunstâncias. A graça superabunda, porque se o pecado ele é grande, ele é um caos, mas a graça superabunda o pecado. Ainda assim a graça de Deus ela com manifestações em salvação. Quando alguém pecava, aí se oferecia um animal. E quando se oferecia aquele animal para aderir, atribuir uma aparente salvação para a vida do pecador, o ofertante vinha com aquele animal e apresentava como um meio de oferta, tá? Porque se fosse para Deus matar ele, Deus o mataria, mas Deus preferiria que um animal indefeso e inocente morresse no lugar
aleluia, do transgressor. Então, quando o transgressor transgredia a lei, o que acontecia? Ele chegava e trazia um animal para oferecer como uma libação, como um sacrifício. E aí então assim também existia a purificação uma vez por ano da nação, e existia também a purificação dos sacerdotes uma vez por ano. Isso aí se dava a cada 12 em 12 meses, somente uma vez a nação tinha que passar por esse crivo juntamente com todos os sacerdotes. Mas aí então esses sacrifícios, eles eram repetitivos, eles não eram sacrifício de poder, eles não eram sacrifício que abolia totalmente, porque se repetia a cada ano. Mas no dia em que Deus se irou e falou para um anjo dele: derrama o meu cálice da ira sobre a terra, porque eu vou eliminar toda a humanidade, como fiz na época do dilúvio, eu agora vou eliminar da face da terra novamente. E João, ele teve a revelação que quando isso estava para acontecer, a graça se levantou, aleluia, e professou e disse: eu vou dar vida àquilo que não tem vida, eu vou trazer à existência aquilo que não tem existência, eu vou trazer de volta, meu Pai, aquilo que o Senhor havia perdido. Eu vou comprar um bêbado, eu vou comprar a prostituta, eu vou comprar um drogado, eu vou comprar o religioso, eu vou comprar o que tem religião e o que não tem religião, eu vou comprar povos, tribos, línguas e nações. Eu estou aqui por causa da graça. Jeremias disse: passou a cega, ficou verão e ninguém está salvo. Essa palavra ficou lá para trás, porque a graça se ha manifestado e já trouxe salvação. Por quê? Porque quando você pega esses sacrifícios com animais, eles já não se repetem mais. É somente você reconhecer o seu estado de pecador, olhando para a graça, e ela te tornará mais limpo do que a neve. A graça, os 7 propósitos da graça. Sem a graça, a gente não chega a lugar nenhum. Fala para o teu irmão: eu só vou para o céu por causa da graça. Diga para ele: nós estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Se você feliz, aplauda Jesus aí. Existem 7 propósitos dessa graça. O primeiro propósito é chamado de reconhecimento da oportunidade. Veio para a sua vida? 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 Reconheça a oportunidade que Deus lhe deu, porque aonde você estava tinha milhões. Jesus, ele falou que muitas viúvas existiram na época de Elias e Eliseu, mas a nenhuma delas eles foram enviados, senão a viúva de Sarepta. Muitos leprosos existiam na época de Eliseu, mas a nenhum Eliseu foi enviado, a não ser na mão Sírio. A graça, irmãos, o primeiro propósito da graça, o reconhecimento da oportunidade. Efésios capítulo 2, versículo de número 8: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aleluia! Tudo é dele, tudo é por ele, para ele, sem nada, aleluia, nada sem ele daquilo que foi feito se fez pode subsistir ou existir. A graça de Deus, ela se manifestou como a salvação. É por isso que já foi falado nessa noite